Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa e que é gloriosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? No livro de Êxodo, capítulo 5, do 1 ao 23. O título é: Quando agradamos a Deus, o inimigo nos aflige. Tá tudo bem. Mas quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, as lutas vêm. Mas não pare, continue, porque Deus está no negócio. É porque o inimigo sabe o que Deus tem contigo. Ele quer te paralisar. Continue glorificando o nome de Deus. Continue fazendo a obra de Deus com ordem e decência. Porque aquele que se deixa ser usado pelo adversário, Deus toma providência. Capítulo 5 de Êxodo. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Veja que Moisés era obediente. Veja que Moisés foi. Faraó era um homem bom, entre aspas. Qualquer coisa ele agia, mas ele foi, porque Deus estava com eles. Mesmo diante de uma pessoa tão, como é que eu posso dizer, assustadora, tão arrogante e tão soberba. Faça a vontade de Deus. Deus é com você. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cujo voz eu ouvirei? Para deixar ir a Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Veja que ele usou sua lei, sua ordem, digamos, de chefe de Estado da época. Quem é esse? Quantas vezes a gente prega e as pessoas ignoram? Quantas vezes na nossa própria família a gente prega e tem zombaria? Mas Deus vê todas as coisas. O que Ele quer é que você persevere. Seja na casa de Deus, seja no meio da sua família, seja na sua faculdade, no seu trabalho. Não olhe para trás. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício ao nosso Deus. E ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Moisés que dizia: olha, o nosso Deus é amor, mas é justiça. O nosso Deus mandou, a gente tem que obedecer. Né? Mas veja a resposta de Deus. Às vezes eu e você é assim. Tem o zelo, quer fazer a coisa como Deus manda. Mas tem os desafios, tem os atrapalhos. Quando isso chega é para bater de frente, de jeito nenhum. É para andar de joelho. Então disse-lhe o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós vos fazei abandonar suas cargas. Ele quis dizer: por que vocês estão aqui? Para atrapalhar o trabalho do povo. Por que vocês vieram aqui? Eu não conheço esse Deus. Vocês querem atrapalhar. Em outras palavras, os funcionários escravos são meus. Engano dele. Aquele povo pertencia a Deus. Quem pensa que pode, que manda, está enganado. Porque eu e você faz a ordem. Obedece ao Senhor como Moisés e Arão. Descansa. Continua na posição de servo e de serva. Portanto, deu ordem de Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não tornei a dar palha ao povo, para fazer tijolo, como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham a palha para si. Além deles sofrer de ser escravo, antes eles recebiam a palha, agora eles tinham que buscar. Vocês entenderam quando Deus me deu o título? Quando agradamos a Deus, o inimigo nos aflige. Moisés chegou. E aquele povo agora, no lugar de ir embora com Moisés, o sofrimento aumentou. Quantas vezes Deus diz: eu vou fazer coisas lindas na tua vida. E no lugar de cessar, a perseguição, a dor, o problema aumenta. Deus está no negócio. O inimigo tenta nos paralisar. O inimigo tenta nos mostrar medo. Mas a gente serve ao Deus dos senhores, ao Senhor dos senhores, ao grande e todo-poderoso. Obedeça e fique na porta, como ficou Mardoqueu. E lhe impores a conta dos tijolos que fizerem antes. Nada diminuireis dela.
porque eles estão ansiosos, pois clamam dizendo, vamos sacrificar ao nosso Deus. Ele diz somente, e eles vão pagar por isso, porque eles estão ociosos, por isso que eles estão nesse negócio de adorar a Deus. Quantas vezes a nossa família diz que a gente está exagerando, que a gente está ficando louco e loucas, né? Aqui, Faraó disse que ele estava ansioso. Continue fazendo a vontade de Deus. Deixa esse Faraó te perseguir, te caluniar, falar mal de você, porque o Deus dos céus vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos dele estão diante dos bons e dos maus. O inimigo só vai até onde ele quer. Tenha calma. Agrave o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavra mentirosa. Aí Faraó diz somente o serviço, para que eles, em outras palavras, eles vão entender que isso é palavras mentirosas. E por conta dessas palavras eles estão sofrendo. Existem as armações, as tramas, mas Deus vê todas as coisas. Descansa. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo dizendo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tornai a vós palha onde acharás, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Quer dizer, vai vocês mesmos procurar. Agora só piorou para vocês. O inimigo às vezes quer dizer isso a gente. Olha, vocês antes não era assim, agora piorou. Piorou nada. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Mas a gente está na direção do dono da verdade, do Senhor dos Exércitos, do leão da tribo de Judá, que seus olhos estão diante dos bons e dos maus. Não acredite em mentiras. Continue fazendo o que Deus mandou. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito e colheu o restolho em lugar da palha. É o que o inimigo quer, de espalhar. Fique onde Deus mandou. E os exatores os apertavam, dizendo, acabai vossa obra, a tarefa de cada dia como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo, por que não acabaste vossa tarefa? Fazendo tijolo como antes, assim também ontem e hoje. Veja, a tarefa ele não tinha como acabar como antes, porque aumentou o serviço, ele tinha que ir atrás de palha. Ainda foram açoitados. Satanás, ele cria situação para desmotivar, para atrapalhar. Olhe para Cristo. O inimigo é podre, mas o Senhor sabe destruir as armações do inimigo. Pois os oficiais dos filhos de Israel foram reclamar a Faraó, dizendo, por que fizeste assim ao teu servo? Veja que eles foram a Faraó, aqueles que representavam os judeus. Não era para ir a Faraó, é para andar de joelho. Aquilo que estão te atormentando e perseguindo, você não tem que ir a ninguém. Você não tem que perguntar, que dar satisfação, que pedir contas, de jeito nenhum. Você vai para o altar de Cristo. Você anda de joelho, de oração, falando com Deus, que é Ele que desarma as aflições do adversário na tua vida. Palha não se dá a teus servos. Nos dizem, fazei tijolo, e eis que teus servos vão açoitados. Porém, o teu povo tem culpa? Tudo isso eles perguntando a Faraó. Mas ele disse, vós sois ansiosos. Veja que Faraó sempre estava dizendo isso. Vós sois ansiosos, pois dizei, vamos sacrificar ao Senhor. Ele queria atrapalhar. Ele queria enganar o povo. Quantas vezes o inimigo tenta te enganar? Não deixa. Olha para Cristo. E depois agora trabalhar. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis conta dos tijolos. Quer dizer, teu serviço aumentou. O que eu quero é mão de obra. Se virem, mas tem que fazer. Não deixe o inimigo lhe cegar, lhe assustando, lhe colocando medo. O que Deus quer é que você tenha fé e continue da posição que Ele te colocou. Então os oficiais dos filhos de Israel viram em aflição, porquanto diziam, nada diminuirei de vosso tijolo, da tarefa do dia do seu dia. Agora o povo estava em aflição, mas quando a gente ora, a aflição cai por terra. Quando a gente ora,
aflição, Deus elimina. O povo não tinha que ir a Faraó, o povo tinha que ir a Deus. E encontraram Moisés e Arão, que estavam de frente deles quando saíram de Faraó. E disseram: o Senhor atente sobre vós e julgue isto, porquanto fizeste o nosso cheiro repentente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. O povo estava tão cego de sofrimento, de humilhação, que disse: olha, o Senhor cobre de vocês. Achando que Moisés e Arão não estavam na direção de Deus. Quantos acham isso de mim, de você? Né? E era o povo de Deus. O próprio povo de Deus disse que o Senhor tomasse providência com Moisés. Mas era Deus na vida de Moisés. Mas era Deus na vida de Arão. Então, muitas vezes o povo de Deus disse que Deus não é comigo e com você, não. Mas não te aflige, não te entristece, não. Anda de joelho, que na hora certa Deus mostra. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Veja que Moisés era um homem de Deus. Ele não se desesperou. Ele foi falar com o Senhor. Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Moisés falou a coisa certa. Olha, Senhor, desde que o Senhor me enviou, que esse povo sofre. Esse povo não é teu? Por que o Senhor não livrou? Servo de Deus tem que andar em oração. Servo de Deus tem que dizer a verdade. E amanhã no capítulo 6, a gente vai ver o agir de Deus. Então, tem pessoas que acham que eu e você não é de Deus, que está ali porque Deus não mandou. Moisés e Arão estavam, e o povo disseram que Deus cobrasse deles, porque ficaram aflitos, porque o inimigo cria situação para afligir o povo de Deus. Mas enquanto ele nos aflige, a gente vai para os pés do Senhor, como foi Moisés. Enquanto vem a mentira, a calúnia, as tramas, as armações, a gente está de joelho, porque Deus sabe chegar e desmanchar as arapucas de Satanás. Amém? Amanhã retornaremos para a glória de Deus. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.